Vem, vem. Olá, boa tarde. Obrigado. Prazer. Tudo bom? Eu dou um abraço também, todo mundo. Não, eu estou aqui porque eu tenho um amigo baiano que eu tenho um carinho enorme, então Coisa boa. estou aqui. Sou advogada, tenho 2 filhos autistas e esse tema virou meu hiperfoco. Sim. E essa palestra acho que comunica muito bem com a próxima pós-almoço. E eu queria que o senhor falasse mais a respeito, você falasse mais a respeito, né? A gente vive um momento assim, uma sociedade adoecida, com excesso de informações não aprofundadas e muita violência. Um excesso de violência. O noticiário ele é banhado de sangue, não há mensagens construtivas e ouvi dizer, não sei o quanto é certo, daí a pergunta para você, que me disseram, não sei se é verdade ou não, que quando o cérebro enxerga, a gente enxerga um filme que retrata uma violência, é como se efetivamente estivéssemos vivendo aquilo e que o corpo experiencia tudo aquilo. Então, uma criança e pessoas mesmo assistindo a um excesso de violência, escutando notícias de jornal permeadas de violências, isso vai adoecendo o corpo. Vai, não, fica aqui. Não, essa é perfeita a sua colocação. Até eu devia ter falado isso. As perguntas e os comentários complementam muito, eu agradeço mais, porque existem reações que são desencadeadas. Imunoglobulinas que são produzidas na saliva, né, reações em cadeias no nosso corpo. A nossa mente não consegue distinguir o que é ficção de realidade. É por isso que no final do filme a gente chora, se emociona, e aquilo tudo impacta. Se eu assistir um filme de caridade, Manduce, lá no Católico, Chico Xavier, Divaldo Franco, e outras palestras, outros indivíduos de várias áreas, Mahatma Gandhi, na Índia, ou grandes nomes aí, filmes de solidariedade, vejo ONGs que estão fazendo bem. Então a gente tem uma reação correspondente biológica de saúde, né? A saúde mental tem muito a ver com isso. E é muito bem colocado, a Thaís, obrigado Thaís, pelo seu comentário. Por exemplo, às vezes a gente tem violências silenciosas. E hoje está muito comum as crianças já pequenininhas sem atenção. Nossa, pais, muitas vezes no corre-corre, às vezes meu filho, pai, eu digo, Lúcio, desculpa. Quando eu vi, eu estava ali, né, focado demais em alguma coisa. Ele, pai, eu quero falar um negócio. Aí eu largo o celular, às vezes eu vou sentar na mesa, eu vejo, Jesus Cristo, é uma coisa horrível. Eu pego, jogo o celular, eu né, do lado, digo, sai de mim. Aí eu vou para o quarto, eu não levo mais celular para o quarto, de jeito nenhum. Assim, porque às vezes essa questão no dia a dia, a falta de atenção, de conversa, a gente encontra amigo de não sei quanto tempo, está ali no celular conversando. Às vezes não olha no olho, não conversa, não interage. E isso é fundamental. Minha filha, quando eu estava preparando a aula, era tarde da noite, eu saí para jantar com ele, a gente interagiu, e estava naquele clima de férias. Ela olhou para mim e disse, eu digo, papai vai só pegar o celular aqui, o computador, para terminar de dar uma checada na palestra. Ela olhou para mim e disse assim, papai, você já acabou? E ela ficava do meu lado. Já largou? Que ela queria que eu botasse ela para dormir, que eu costumeiramente boto toda noite. Então, e isso é importantíssimo nas relações, o afeto. Eu acho que a mente não consegue distinguir ficção de realidade e tem uma reação correspondente molecular. Muito bem colocado, Thaís. Excelente seu comentário. Fundamental a gente cultivar a paz. Obrigado. Muito bom. Por favor. Opa, venha. Legal. Olá. Então, um abraço da plateia. Primeiro, Adriana, eu sou professora de sala de recursos. Primeiro, a gente fica sentado aí se sentindo pequenininho, né? Porque vocês estão fazendo pesquisas maravilhosas, mas para vocês estarem aqui, vocês estiveram na nossa sala. E aí a gente fica feliz com isso. Você acabou de responder. O sistema imunológico da criança, do adulto, o que a gente, em sala de aula, pode fazer para que isso seja melhor construído, essas experiências, essas memórias celulares? Mas eu acho que você acabou de responder quando você falou do afeto. Acho importante a gente ter essa visão na escola. O que a gente faz na escola para que a gente possa empoderar esse sistema imunológico? Fica aí. Não, excelente. Sua pergunta é fantástica, porque
eu não, para não falar que nem um teórico, eu fui professor também de ensino médio, ensino fundamental, EJA, não sei se pessoal, EJA, ensino jovens e adultos, eu adorava aquilo. E o afeto é o mais importante, né? Porque, assim, a técnica é fundamental também, mas os seres têm inteligências múltiplas. Vocês disseram que tem psicólogos aqui, eu adorei, né? Então, por exemplo, Jung falava, né? Quando diante de um outro ser humano, pode saber todas as técnicas possíveis, todas as teorias, mas quando a gente vai com o ser humano, a gente tem que ser ser humano, assim. E às vezes quando a gente dá primazia só para a técnica, esquece o afeto, né? A gente perde esse contato com as pessoas e isso na sala de aula perde também quando o professor se coloca numa posição hierárquica muito elevada, distante. Eu fui dar palestra num local, me chamaram para dar palestra e como era um evento religioso, eu vou para a igreja, centro espírita, então me chamaram, eu vou dar palestra. Falo de ciência, mostrar os dados. E daí, eu cheguei no local, eu disse, como um ambiente desse, né? Eu não vi ninguém se abraçando. Eu disse, que é isso? Como assim? Numa instituição religiosa, caridade, o povo fazendo voluntário. Eu disse assim, vamos se abraçar, pessoal? Aí eu falei, o pessoal se abraçou, me abracei com o pessoal, a gente levantou, o pessoal adorou. Aí a dirigente da instituição chegou para mim e disse assim, Otávio, aqui a gente não abraça. Assim. Aí eu digo, depois. Ela disse, eu estou agendando mais palestras para você, mas você não pode incentivar o abraço. Ela falou assim, porque aqui não pode, eles são os atendidos e nós somos os dirigentes do trabalho. Aí eu disse, querida, é o seguinte, eu digo, cancele todas as minhas palestras. Porque é impossível a gente ensinar as coisas sem o afeto. Assim, é fundamental. Pestalozzi, né, falava disso. Todos os outros, Vygotsky, Vallon e tantos outros pensadores mostravam como é importante a gente trazer o afeto. Mas em locais que a gente tem 50, 100 alunos sem atenção, uma sala onde Paulo Freire falava muito bem isso, todos os grandes pedagogos, psicólogos mostram isso. Eu vejo as escolas hoje com a sala invertida, né? Assim, porque a gente não consegue empoderar o outro falando, a gente tem que dar a oportunidade dele fazer. Então, quando ele faz, que a aula é muito mais ativa, que o aluno é muito mais produtor do conhecimento, aí eles começam a se empoderar. As salas lá de investigação, inclusive o Howard Gardner, da inteligência múltipla, ele disse que ele não fazia, desculpa, já vou fechar para não prolongar tanto, ele falava que ele não faz os diagnósticos do QI especificamente. Hoje a gente tem QI, né? Tem QE do Eduardo, do Goleman, que fez da inteligência emocional, e tem o QI, da QS, da Ana Zohar, da inteligência espiritual, que é o que eu penso, o que eu sinto, a emoção, e o que eu sou, respectivamente, que é a inteligência espiritual. Então, tudo isso precisa. Ele não faz mais diagnósticos, eu não faço diagnóstico. Você pode pegar as palestras deles, as aulas, ele bota a criança no ambiente e deixa ele manifestar as suas mais diversas habilidades, e explora aquilo. Então, em vários lugares do mundo, quem investiu na emoção, no afeto, junto com o intelecto, se deu bem. Então, obrigado pela sua pergunta e parabéns. Muito bom. Tem mais um. Pode? Ótimo, ótimo. Tá bom, obrigado. Tudo bom? Bom, eu... Um abraço também. Vamos lá, abraço. Bom, meu nome é Vera Lúcia, eu sou de uma cidade periférica, Cuiabá, Mato Grosso, né? E acho que a sua fala anterior já contemplou o que eu estava pensando em falar. Mas eu queria colocar o seguinte, eu trabalho numa escola de saúde e a gente oferece cursos, né, de especialização para os trabalhadores de saúde do SUS do nosso estado. E lá a gente tem alguns cursos de especialização, eu não sei se você tem conhecimento ou se todos têm, as práticas integrativas complementares, né? Então, nós temos uma unidade de saúde lá que oferece terapia comunitária, reiki, as atividades com energia, né? E aí eu queria, assim, reforçar, a gente tem o dia da semana que tem benzedeiras, uma série de atividades práticas, né? E a escola oferece especialização em plantas medicinais, né? Aí essa semana está tendo com o Adalberto, que é o criador das práticas integrativas, das terapias, né, comunitárias, que está dando curso para a gente lá. Então, a gente, na sexta-feira, sempre uma atividade mais nesse sentido, que é a mais aberta, né? E aí eu queria, assim, saber de você, ou você reiterar, como é que isso reverbera, né, com as pesquisas que vocês têm feito. Isso é fantástico. Que pergunta maravilhosa. Pode ficar, fica aí, pessoas que quiser comentar. Seu nome? Vera Lúcia. Vera Lúcia, obrigado. Vera, que comentário maravilhoso. Eu vou
a sua pergunta fica... Assim, eu vou lhe responder o seguinte, sabe qual é o nome do nosso laboratório? Psiconeuroimunologia Integrativa Sistêmica. Assim. Então, tudo que você acabou de falar aí, sabiamente, eu acho fundamental. Felizmente, o Sistema Único de Saúde, os médicos estão começando a integrar esses outros aspectos, entender o ser humano de uma forma mais global, porque é simplesmente maravilhoso. Não dá para trabalhar, não dá para atender ser humano como se fosse máquinas. A gente não é máquina, assim. Isso é um paradigma antigo. A revolução foi necessário no século XVII e XVIII para a gente poder desatrelar a fé não raciocinada, os impactos assim, das distorções religiosas que aconteceram ao longo de toda a história da humanidade e acontece hoje, particularmente, mormente na Idade Média, mas hoje é um pouco diferente. Então, não dá, está acontecendo uma aliança entre ciência e religião. E tanto é que a religião está passando a ser estudada como ciência. A gente entra no PubMed, por exemplo, onde a gente publica todos os artigos, desde a descoberta do DNA, em 1953, por Watson e Crick, até estudos de espiritualidade, de práticas integrativas, de benzedeiras, de experiências não ordinárias. Tudo isso tem sido considerado fundamental. Assim. Então, lá é interessante que chega, não trabalho é dentro do horto florestal. Então, essa unidade básica é dentro de um horto florestal que a gente tem na cidade. Funciona com situações muito limitadas, né? Às vezes a gente acha que é até insalubre, porque esse é uma área da saúde que é patinho feio, o mais pobre de tudo, vamos dizer assim, né? Mas, assim, chega para ser atendido lá, as pessoas buscam o serviço em cima de uma condição, como você falou, de depressão, uma condição de sofrimento emocional, uma dor emocional grande. E aí elas chegam que está com pressa para poder ter uma resposta daquilo, né? Sim. Então lá também tem nutricionista, tem psicólogo. E aí fala, olha, sinto muito, mas nós vamos ter que ver você como inteira. Não dá para poder tratar agora só da sua obesidade, da sua compulsão, mas vamos ter que ver esse todo, sabe? Então, assim, nossa, é um trabalho mais lento, às vezes fantástico, tem evasão, mas essa dificuldade da compreensão sistêmica e integral, né? A gente vivencia isso lá também. Não, fundamental. Vera, você me lembrou um caso, quando eu tive uma filha com cardiopatia congênita, né? Foi entre o Lúcio e a Mila. Ela nasceu, ficou 2 meses na UTI e faleceu. Assim, fizemos de tudo, tratou, fez as cirurgias, ficou boa do coração, pegou uma sepse e faleceu quando estava indo para casa. Foi a maior dor e o maior aprendizado que eu tive na minha vida. Mas e logo depois eu tive uma crise muito grande emocional, perda de um filho, quem já perdeu sabe quanto dói, e comecei a fazer trabalhos voluntários. Eu dizia, eu preciso ajudar a criança, fazer coisa para poder curar aquela ferida. Só que antes do processo, eu comecei a ter uma crise de soluço muito forte. Assim, uma crise absurda. Fui em tudo que é médico, assim, passei médico. 5 dias, eu já estava quase uma semana soluçando. Eu disse, Lena, eu vou morrer de cansaço, assim, que eu não aguentava mais. Aí eu falei com a médica que trabalha com parte integrativa, usei todas as tecnologias possíveis, exames, nada. Assim. Aí a médica olhou para mim pelo telefone, assim, pelo telefone, que coisa incrível. Beatriz Costa Carvalho, ela faleceu recentemente de um tumor cerebral, mas chamava ela de Madre Teresa Calcutá da medicina. E daí ela olhou para mim e ela disse assim, Otávio, assim, pega um chá, sente na cama, relaxe emocionalmente e procure trabalhar suas emoções. Foi uma dor muito grande, ela falou. Aí eu disse, é mesmo, e aí botei para fora, fui fazer psicologia, fui chorar, fui fazer. Aí ela falou isso para mim, à noite, eu acordei sem soluço. Assim. A gente banaliza essas práticas tão, vamos dizer assim, antigas, né, históricas na nossa fundamentais. Vida. Né? Fundamentais. Então, assim, a gente está vivendo hoje uma juventude muito cética, né? Pois é. Então você fala, levou para benzer, a benzedeira fala, dá um banhozinho de água de sal grosso, vai relaxar a criança. Aí a mãe jovem fala, isso aí eu não vou fazer, isso aí não... Pois é. Né? Então, o afeto. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Tudo bom. Muito bom. Pronto. Só mais 7 perguntas. Obrigado. Nós que agradecemos, né, a sua fala tão sensível, né, principalmente a sua valiosa participação com seus conhecimentos no nosso congresso. Muito obrigado. Uma lembrança do congresso.